Nessa segunda sessão dessa manhã, irmãos, queremos ler novamente o Salmo 11, versículo 3. E lembrar ainda dos outros versículos que temos lidos nas outras sessões. Hebreus 2:10, aquela porção que diz, trazendo muitos filhos à glória, ou para trazer, ou eu ouvi o irmão dizer conduzir, para conduzir muitos filhos à glória. E outro texto, em Romanos 8:29, Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, e nós que devemos ser transformados conforme a sua imagem. E enfim, Efésios 5:18 nós vamos ler daqui a pouco. Salmo 11, versículo 3, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E nós ouvimos já bastante sobre a situação do fim dos tempos em que nós vivemos. O irmão Cláudio, especialmente, ele deu uma visão panorâmica da história desde o passado, desde antes da fundação do mundo e também do futuro que está por vir. E nós queremos descer um pouco a nossa atualidade de hoje, tendo esse contexto da eternidade passada até a eternidade futura em vista. Nesse contexto nós estamos vivendo hoje. E a nossa atualidade é bem prática. Nós temos que viver dia a dia as nossas vidas aqui na terra, sabendo que a nossa vida não é aqui na terra, em primeiro lugar, mas que nós vivemos nos céus. E essa é a realidade a que nós fomos chamados e a que devemos dar expressão na prática. Então hoje nós vamos continuar com o que começamos ontem, e eu volto ainda um pouquinho àquela parte do papel do marido, e em seguida continuaremos com o papel da esposa, da mulher. Então, voltando a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu até fiquei um pouco admirado que os outros irmãos ainda não tocaram muito nessa porção da palavra de Deus, enquanto essa é a porção mais clara que nós temos sobre o casamento cristão. O casamento cristão normal em qualquer um dos tempos, também nos tempos do fim. Então leiamos mais uma vez aquela porção, e eu vou começar no versículo 18, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo
e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Vamos ter uma palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, que traz discernimento aos nossos corações, pois faz separação entre alma e espírito. Faz-nos compreender a Tua palavra, Senhor. Que não seja só o conhecimento nas nossas mentes, mas que seja vida em nossos corações. Que saibamos como andar dignamente do Senhor, como andar no Espírito de Deus. Encha-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Abre o nosso entendimento para compreendermos as Tuas palavras de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu volto só um pouquinho ainda no papel do homem como cabeça da família e da tarefa, do mandamento que Deus deu ao homem em relação à sua esposa. O mandamento principal que Deus deu ao marido é de amar a sua esposa com um amor incondicional. E muitas vezes nós vemos nessa porção aqui que parece que o papel da esposa é mais difícil e mais complicado do que o do marido. Porém, se a gente estuda o que significa o amor do marido para com a esposa, talvez o papel dele seja mais difícil do que o da esposa. Porque veja bem, ele deve amar, versículo 25, os maridos devem amar suas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então a referência para o amor que o marido deve ter para com sua mulher, sua esposa, é o amor de Cristo para a sua igreja. E como ele provou o seu amor pela sua igreja, nós vamos ver aqui. Ele se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela. Essa é a primeira coisa que ele fez. Em primeiro lugar, Cristo se entregou pela sua igreja. Lembremos, irmãos, que esta parte que nós estamos lendo aqui, em Efésios 5, de 22 a 33, fala do casamento, do relacionamento entre marido e mulher, mas é uma expressão de uma realidade espiritual que é muito mais ampla do que o casamento simples entre um homem e uma mulher. Porque fala do grande mistério de Cristo e sua igreja. Então a tarefa que é dada ao homem, na posição que lhe foi indicada por Deus, e a tarefa que foi dada à mulher, na sua posição indicada por Deus, as duas posições e as duas funções dentro de um casamento físico aqui na terra, entre nós, é uma expressão, é para ser uma expressão de uma verdade divina, falando de Cristo e sua igreja. E nós devemos examinar nossas vidas, e aqueles que são casados, examinar nossos casamentos, se nós estamos de fato sendo uma testemunha daquela realidade espiritual de Cristo e sua igreja. É como se fosse um testemunho adiantado. Geralmente testemunho é aquilo, você sabe o que é uma testemunha, né? Ocorre um acidente, 2 carros se batem, e havia uns pedestres lá e viram o que aconteceu. Um deu preferência para o outro não passou no sinal vermelho, qualquer coisa desse tipo, os pedestres viram, as pessoas que estavam no carro, cada um tem sua história. Eu passei no sinal verde, eu tinha preferência. Mas então, o que faz a polícia? Vai investigar o caso, vamos ver o que aconteceu, vamos perguntar para as testemunhas. O que eles dizem? Eles têm de dizer aquilo que eles viram e ouviram. Aquilo que ocorreu, eles têm que relatar exatamente aquilo que eles ouviram e o que eles viram. Aqui no caso nós
somos testemunhas, chamados para ser testemunhas de algo que ainda está para se desenvolver plenamente no mundo espiritual. Porque com olhos visíveis, os nossos olhos físicos, nós não podemos ver o matrimônio de Cristo e sua igreja ainda. Então é um testemunho adiantado. Nós testemunhamos, damos expressão a uma realidade espiritual que ainda não se tornou visível. E é através de nós que se tornará visível, como os irmãos já ressaltaram antes. Então, em primeiro lugar, o marido deve se entregar pela sua esposa. Na prática, isso significa ele deve renunciar a seus próprios direitos e buscar o bem dela. O amor de Cristo o levou a se entregar pela sua igreja e morrer na cruz do Calvário para salvar a sua igreja, para a salvação. Em segundo lugar, nós vemos, versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A segunda coisa que mostra como o marido deve amar sua esposa é de ser um instrumento para a santificação dela, com a lavagem de água da palavra. Então o marido é responsável a trazer a verdade de Deus dentro do matrimônio, a buscar ao Senhor, buscar a direção, os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor, procurar a comunhão com Deus e levar a sua esposa nessa comunhão e ser o líder dentro do matrimônio que transmite as verdades espirituais de Deus dentro do matrimônio e depois também aos filhos. Santificação. E o terceiro aspecto de como Cristo amou a igreja, versículo 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A terceira é a glorificação, a maneira como Cristo amou a sua igreja. Ele a salvou, ele a santificou e ele a glorificou. Glorificar, o que significa isso na prática? Alegrar-se nela e honrá-la. Será que nós estamos honrando as nossas esposas, maridos casados? Deixe-me só brevemente abrir em 1 Pedro 3, versículo 7. É um trecho que, se tivermos tempo, vamos voltar a esse trecho mais tarde, mas se não tiver tempo, não. Mas os primeiros 6 versículos são voltados a esposas. E somente o 7º fala dos maridos, aos maridos. 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu casei com a melhor esposa do mundo. Eu não vou falar que ela é a mais bela também. Eu casei com a melhor esposa do mundo e eu quero dar essa honra para ela. Mas só para ninguém ficar ofendido aqui, porque eu creio que talvez vocês pensam, mas e eu então? E a minha esposa então? Não quero deixar ninguém sair ofendido. Eu vou terminar a frase. Eu casei com a melhor esposa do mundo para mim. E eu espero que cada marido aqui possa falar isso da sua esposa. A minha esposa é a melhor esposa do mundo para mim. Porque ela me foi dada como um presente de Deus para ser minha auxiliadora idônea na vida e para juntos expressarmos a realidade de Cristo e sua noiva.
E juntos, nós temos um alvo pela frente. E nós devemos funcionar juntos em harmonia, servindo ao nosso Rei, preparando-nos para fazermos parte daquela noiva de vencedores que nós estivemos ouvindo agora há pouco. Porque nós fomos chamados, todos nós fomos chamados, não somente para ser salvos do castigo eterno no inferno, a salvação, mas nós fomos chamados para reinar com Cristo. Mas lembre-se, o chamamento ainda não é a realidade. O chamamento é o alvo. E a realidade é onde você está agora. E dependendo da tua resposta ao chamamento celestial, Hebreus, dependendo de como você reage a esse chamamento celestial, você vai alcançá-lo ou não. Isso depende de nós. Essa é a nossa escolha. A minha escolha como marido. Se eu vou dar expressão àquilo que Deus tem para mim no matrimônio, no casamento. Então, sabendo que o tempo não está geralmente em nosso favor, vamos passar agora para a parte das esposas, das mulheres. Então minha esposa falou para mim: você vai fazer... Você como homem vai falar para as mulheres como elas devem se comportar? Eu falei para ela: é isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou falar da palavra de Deus, o que ela diz às mulheres. E como eu sou homem, eu vou ter que ser a pessoa que fala. Mas não vai embora ainda não. Porque daqui a pouco eu gostaria de ler alguma coisa falada por uma mulher. E que realmente eu acho que vale a pena ouvir. Então vamos primeiro para a parte que fala da palavra de Deus como homem, Paulo, que era homem, falando sobre o papel das mulheres. Lembra-se de que a bênção do Senhor desce sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquele homem, aquela mulher, aqueles filhos que ocupam o lugar que Deus indicou para elas. Se nós estamos no lugar que Deus tem para nós, nós podemos ter certeza que Ele vai nos dar a sua bênção. Se nós nos desviarmos daquilo que Ele tem para nós e aquilo que Ele indicou para nós como a sua vontade, nós vamos vai nos faltar a bênção do Senhor. Então o homem tem um papel de cabeça para governar e a mulher tem um papel de corpo de ser submissa. Lembra-se que são dois aspectos do caráter do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, mas ele se humilhou diante do seu Pai. São dois aspectos. E nós somos chamados, cada um, o marido e a mulher, a dar expressão a esses dois aspectos de Cristo. Então, o homem que ama a sua mulher está dando expressão a Cristo, que ama a igreja. E a mulher que se submete a seu marido dá expressão à humildade de Cristo. É por isso também que Paulo ensina que as mulheres devem usar um véu. Você não deve usar um véu só porque as outras também estão usando o véu. Mas use o véu se você tem o desejo de dar expressão à humildade de Cristo. E mostrar, especialmente aos anjos, segundo 1 Coríntios 11, mostrar que você tem uma autoridade sobre si. Esse é o uso do véu que tem valor diante do Senhor. Aqueles que fazem só porque é uma cultura ou não é mais cultura, deixam de fazer, então eles não entenderam a realidade espiritual que é
é expressa através de um sinal visível. Então, hoje em dia, não se ouve mais muito no meio cristão falar de Efésios 5, quando há um casamento, que o homem deve amar sua esposa e que a esposa deve ser submissa, porque submissão não é muito popular hoje em dia. E nós já ouvimos, né? O irmão Cláudio nos explicou do feminismo, da revolução sexual e tudo mais, e as diversas ondas. E hoje, o mundo propaga que nós somos iguais. Iguais em direitos, iguais em posições, iguais em funções, iguais em capacidade. E é bem possível, irmãos, que a mulher tem mais capacidade do que o seu marido, que tem mais intelecto do que o seu marido, é bem possível. Mas essa não é a questão. A questão de que Paulo trata é uma reflexão, uma testemunha de Cristo e sua igreja, de autoridade, de submissão. Então, o mandamento principal para esposas é de se sujeitar e respeitar seus maridos. Eu gosto de usar a palavra aqui, subordinar. Vocês conhecem a palavra subordinado. Então, o rei, ele tem subordinados, que respeitam a autoridade que ele tem. Na palavra subordinado, nós encontramos a ordem, e o sub é se colocar debaixo da autoridade. E é exatamente isso que essa palavra sujeitar, como está traduzida na minha versão que eu estou usando aqui, colocar-se, a palavra em grego significa colocar-se sob a autoridade de outra pessoa, de alguém. Isso é usado, por exemplo, também para o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos brevemente dar uma olhadinha, Lucas capítulo 2. Lucas 2, 51, nós conhecemos a situação do Senhor Jesus sendo um menino de 12 anos, que permaneceu em Jerusalém, seus pais já voltaram e sentiram falta dele, e foram novamente para Jerusalém para procurar por ele e o encontraram no templo. Então, vocês sabem como ele explicou que ele devia estar envolvido nas coisas do seu Pai Celeste. E aí, em seguida diz no versículo 51, e desceu com eles, então ele acompanhou eles de volta para Nazaré. E foi para Nazaré e era-lhes sujeito. A mesma palavra usada em Efésios 5. Ele colocou-se debaixo da autoridade dos seus pais terrestres. E Lucas 10, 17 fala de colocar-se de demônios que se submetem. A mesma palavra é usada lá. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então eles expeliram demônios tendo autoridade sobre eles. Bom, vamos deixar os outros versículos onde esse verbo é mencionado. E vamos adiante. Como deve ser a submissão da esposa? Ontem eu já falei algumas coisas. O marido não tem direito de exigir a submissão da esposa e forçá-la a ser submissa. Infelizmente, tem maridos que até com violência desejam submeter as suas esposas, ou às vezes com palavras. Mas a submissão da esposa que tem valor diante do Senhor é quando é voluntária, quando é de livre e espontânea vontade, ela deseja ocupar aquela posição dada a ela pelo próprio Senhor. E ser uma testemunha. Então ela se submete primeiramente ao Senhor Jesus. E então ela se submete a seu marido. Essa é a submissão de que se fala aqui. Por amor e por temor a Cristo. Então surge a pergunta, nesse trecho de Efésios 5,
Só os maridos precisam amar suas esposas? Esposas não precisam amar seus maridos? Não precisa haver algum sentimento de amor por ele? Porque só fala de submeter e respeitar. E não fala de amar aqui. Então vamos brevemente olhar. Na Epístola a Tito, a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Os versículos 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Mulheres idosas. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então aqui, Paulo diz a Tito que as mulheres idosas com experiência na vida com Cristo, elas devem ensinar as mais novas, entre outras coisas, a amarem seus maridos. Então, o amor pode se aprender. O amor deve crescer. Dentro do matrimônio, o amor deve crescer mais e mais. Talvez inicialmente há aquele amor que nós chamamos de ser apaixonado, sentimentos fortes que nós temos para com a nossa esposa, com ou noiva ou namorada e vice-versa, ela para com ele. Aquilo geralmente dura por um tempo e tende a diminuir com os anos. Aquele sentimento de estar apaixonado. Mas o verdadeiro amor de que Paulo fala, do marido para com a mulher, mas também da mulher para com o marido, é um amor que aumenta, um amor que fica. Não importa o que acontece, o amor que permanece, porque aquele amor não depende de como ela se comporta, de como ele se comporta. É um amor de Deus, colocado nos nossos corações, para com nossa esposa, com o nosso marido. Então, digamos que o amor da esposa para com seu marido é implícito no mandamento de ser submissa. Agora eu quero dar uma olhada nas razões que Paulo dá para a submissão da esposa. Por que a esposa deve ser submissa e não o marido? Como hoje em dia nós vemos diante do feminismo, agora está na vez dos homens ocuparem a posição mais baixa e as mulheres subirem para cima. A primeira razão é Gênesis 2, versículo 18, da própria criação. Lembrando aquele versículo de Salmos, que quando os fundamentos estão destruídos, o que o justo vai fazer? Ele vai voltar aos fundamentos de Deus, estabelecidos por Deus. Quando o templo foi destruído, na época do exílio do povo de Israel na Babilônia, depois de eles receberem permissão do rei Ciro para voltarem e reconstruir o templo, eles começaram a reconstruir os fundamentos. E é sempre assim, qualquer edificação, você edifica sobre o fundamento. E se o fundamento não é bom, não é certo, não é correto, não adianta se tentar edificar. Você precisa daquele fundamento. O fundamento deve ser restaurado se ele estiver destruído. E é isso que o justo deve fazer. Então, voltando ao fundamento. A razão na criação, Deus ordenou. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então foi criado primeiro o homem e em seguida a mulher. Guarde aí essa passagem em Gênesis 2 e abra em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, os versículos 12 e 13. Não permito, porém, que a mulher ensine,
nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então nós vemos, em primeiro lugar, na criação, a razão da submissão da esposa, da autoridade do marido, por causa da sequência em que foram criados. E em segundo lugar, o propósito com que ela foi criada. De volta em Gênesis 2, versículos 21 e 22, e já no versículo 18 nós já lemos: eu farei uma ajudadora idônea para ele. Então o propósito da criação da mulher era para o homem. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, o propósito da criação de Eva foi para Adão, para ser-lhe uma auxiliadora idônea. E nós vemos o mesmo princípio em 1 Coríntios 11, os versículos 9 e 10. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio ou de autoridade por causa dos anjos. Já falamos sobre isso. Então, a mulher foi criada por causa do homem. Então, esse é o propósito que Deus colocou na criação. A segunda razão que a Bíblia diz é a razão da queda em pecado. Gênesis 3, versículo 16. Gênesis 3,16. Depois de terem pecado, o Senhor pediu contas a Adão, depois a Eva, depois a serpente. Então diz como castigo que virá sobre a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então já vimos que em primeiro lugar era por causa da criação, da sequência, do propósito na criação. Depois foi reforçado, depois deles caírem em pecado, o desejo dela seria para o seu marido e ele dominará, ou governará. E voltando a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Nós lemos até versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, em seguida, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, a ordem em que transgrediram, Eva transgrediu primeiro, Adão transgrediu depois, e o castigo que Deus deu. Então, mesmo antes da queda em pecado, Deus já tinha estabelecido a ordem do homem como cabeça e a mulher submissa a ele. Mas depois da queda em pecado, Eva recebeu o castigo de que ela deveria estar sob o domínio do seu marido. Então é um dos aspectos do castigo que ela recebeu. E hoje, ainda, o princípio é o mesmo. A posição é a mesma. E ficou muito mais difícil do que antes da queda, a mulher se submeter a um homem. Antes da queda, talvez ela pudesse facilmente se submeter a Adão. Mas depois que caíram em pecado, ela tinha que se submeter a um homem caído. Um homem que tinha o pecado dentro de si. Então vamos mais uma vez a 1 Pedro 3.
E vamos ler aqueles versículos que falam a mulher. E aqui nós vemos claramente como é a situação de uma mulher que recebe o mandamento, a tarefa de se submeter a um homem que não está debaixo da autoridade de Deus. Versículos 1 a 6, 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, aqui nós vemos que a esposa tem que se submeter ao seu marido, mesmo que ele não seja crente. Mesmo que eles não obedecem à palavra de Deus. Ainda assim, a posição da esposa permanece a mesma, a posição de submissão. E ela vai poder ganhar o seu marido, que não é crente ainda, que não está obedecendo à palavra de Deus, pelo comportamento que ela tem dentro da posição que lhe foi dada pelo Senhor. Não com aparência exterior, mas com beleza interior. Aqui diz o homem encoberto no coração, o homem no íntimo, a pessoa interior que ela é, em Cristo Jesus. Então, a esposa crente pode ser o instrumento de Deus para a conversão do seu marido que não é crente. Mas imaginem as dificuldades que ela vai ter. E existem muitos testemunhos de esposas cristãs que têm maridos que não são cristãos e que muitas vezes as maltratam. E pelo seu testemunho puderam ganhar os seus esposos para Cristo. O mundo propaga hoje, e eu falei alguma coisa sobre os meus colegas na equipe onde eu trabalho, onde a maioria, não sei se é a maioria, mas muitos deles já se divorciaram alguma vez. O mundo propaga que se não dá certo no casamento, se os dois não mais se entendem tão bem quanto no início, o divórcio vai ser a solução. Mas a palavra de Deus diz que não é o divórcio que é a solução, mas sermos enchidos com o Espírito Santo. E é por isso que está em Efésios 5, antes dessa porção sobre o casamento, o matrimônio, e o andar do marido e da mulher juntos entre si, está escrito: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, para que haja a paz, a alegria, o amor dentro do matrimônio e dentro da sua casa. Então, irmãos, se há solteiras aqui que estão considerando casar-se, eu dou o seguinte conselho: nunca se case com um homem a quem você não possa se submeter. Não case, porque vai trazer muitos problemas na sua vida. Case com alguém que se submeta a Cristo e a quem você possa se submeter e ocupar a posição que Deus indicou. Agora eu queria falar alguma coisa. Não, deixe-me dizer mais uma coisa. E não lembro mais onde eu li isso aqui. Não, eu lembro sim, agora estou lembrado.
Mas veja bem. Vocês conhecem aquelas competições de Miss? Miss Brasil, Miss Europa, Miss França. A competição de quem é a moça mais bela do país, da cidade, da região, do mundo, do universo. Um irmão um dia, ele disse que, esses dias atrás, ele disse que ele tirou uma foto com a Miss World, a Miss do mundo, porque ele ia sair para fazer compras e pediu sua esposa para acompanhá-la, e ela não estava disposta e disse: vai você sozinho, eu fico em casa. Aí ele chegou lá no shopping onde ele foi fazer as compras e havia algum evento e estava lá a Miss França, que naquele ano foi eleita como Miss World. Então ele sentou na frente dela e pediu para alguém tirar um retrato dele com ela, para depois falar para a esposa: está vendo, você não quer me acompanhar a fazer as compras? Veja só o que acontece. Ele mostrou a foto para nós. Mas um dia, alguém pediu para uma irmã que tinha sido eleita Miss Estados Unidos. E pediram para ela: quem é o cabeça na sua casa? E ela respondeu: é meu marido. E a pergunta em seguida foi: e quem decidiu isso? E ela disse: fui eu. Fui eu. E eu achei isso muito impactante, porque a decisão de uma esposa de querer ocupar aquela posição de submissão ao seu marido é que determina se aquele casamento vai ser um casamento feliz, de acordo com o plano de Deus. É ela que tem que fazer essa escolha, não é o marido que vai fazer a escolha por ela. Porque então, se assim fosse, o marido ia obrigar a esposa a ser submissa a ele. Mas é ela que determina essa escolha. Se ela decide: eu quero ocupar a posição que Cristo me dá dentro do meu casamento, então há um espaço para o Espírito agir no matrimônio. A minha esposa foi muito abençoada pelo ministério de uma irmã que escreveu esse livro. E esse está em português. Eu gostaria de mencionar para vocês. Foi traduzido em português, não sei exatamente quando, mas creio que há poucos anos atrás, ou talvez, não sei exatamente quando, mas apareceu em português. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as libertará, que as liberta. E eu já falei alguma coisa sobre as mentiras que Satanás fala a nós. Minha esposa foi muito abençoada pelo ministério dessa escritora Nancy Lee DeMoss. Hoje em dia ela não se chama mais assim. Hoje em dia ela se chama Nancy DeMoss Wolgemuth. Ela só se casou aos 55 anos. Acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Ela escreveu esse livro quando ainda era solteira. E ela trata de muitas mentiras que Satanás fala com as mulheres. O ministério dela é para as mulheres. E é um ministério muito rico, muito abençoado, que tem abençoado a minha esposa e a muitas outras depois. E eu quero ler aquilo que eu falei no início. Eu não quero só falar como homem para as mulheres que estão aqui, mas eu quero ler 2 trechos, ou talvez, se o tempo der, talvez até um a mais, do que ela escreve. Então é a imaginação de uma mulher sobre essa situação que vocês vão ver aqui. Querido diário, minha cabeça está girando. Vocês vão estar descobrindo sobre quem fala, certo? Nem sei por onde começar.
O dia começou tão perfeitamente, como qualquer outro que já tivemos. Como sempre fazemos, eu e Adão levantamos cedo para fazer uma caminhada com Deus. Esses passeios sempre foram o ponto alto do nosso dia. Nesta manhã, ninguém disse nada por um tempo. Nós apenas desfrutamos estarmos juntos. Então começou Deus a cantar. Era uma canção de amor. Quando chegou ao refrão, começamos a cantar com ele. Primeiro a voz profunda de Adão, depois me juntei a eles. Cantamos, cantamos e cantamos. Canções sobre o amor, as estrelas, a alegria e sobre Deus. Por fim, todos sentamos à sombra de uma grande árvore, perto do meio do jardim. Agradecemos a Deus por ser tão bom. Dissemos a Ele que tudo o que queríamos fazer era deixá-lo feliz e encontrar nossa felicidade nele. Foi um tempo muito harmonioso. Sempre era quando nós três estávamos juntos. Não sei como explicar o que aconteceu em seguida. De repente, ouvimos uma voz que nunca havíamos ouvido antes. Eu me virei e lá, olhando diretamente para mim, estava o ser mais lindo que já tinha visto. Ele falou diretamente comigo. Fez com que me sentisse importante e logo me descobri querendo ouvir o que ele tinha a dizer. Não estou certa do que aconteceu com Deus nesse momento. Ele não havia nos deixado. Acho que só esqueci que ele estava lá. Na verdade, por um tempo, esqueci que Adão estava lá. Senti como se estivesse sozinha, com esse ser deslumbrante e misterioso. A conversa seguinte está indelevelmente gravada em minha mente. Ele me fez perguntas nas quais nunca tinha pensado antes. Então, ofereceu-me algumas coisas que eu nunca havia tido. Coisas das quais nunca pensei que precisasse. Independência de Deus e de Adão. Posição. Sempre admirei Deus e Adão. Esse ser disse que eles iriam me admirar. Conhecimento de mistérios conhecidos apenas por Deus. Permissão para comer o fruto da árvore no meio do jardim. No início, só ouvi e observei. Em meu coração eu ponderava, questionava, debatia. Adão havia me lembrado muitas vezes que Deus tinha dito que não devíamos comer o fruto daquela árvore. A criatura continuou olhando nos meus olhos e falando com aquela voz suave. Eu me vi acreditando nela. Parecia tão certo. Finalmente, rendi-me. Estendi o braço, com cautela no início, depois mais ousadamente. Peguei, comi, entreguei-o a Adão. Ele comeu. Comemos juntos. Primeiro eu, depois ele. Os próximos momentos são um borrão. Sensações profundas que nunca tive antes. Uma nova consciência, como se soubesse um segredo, o qual não deveria saber. Euforia e depressão, tudo ao mesmo tempo. Libertação, prisão. Subindo, caindo. Confiante, temerosa. Envergonhada, suja. Escondendo-me. Não poderia deixá-lo me ver daquele modo. Sozinha, muito sozinha. Perdida, enganada. Um pouco mais adiante. Querido diário, já se passaram 6 meses desde que deixamos o Éden. Queria que pudéssemos esquecer tudo isso. Adão ainda me culpa por toda a confusão. Sei que não deveria ter escutado a serpente, mas Adão estava lá comigo. Por que ele não fez nada? E ele bem que também comeu o fruto. Na época, sinceramente não pensei que isso seria um problema tão grande. Agora sinto essa enorme sensação de culpa.
Como posso ter feito isso com Deus depois de tudo que Ele fez por nós? Será que algum dia poderemos voltar a ter o mesmo tipo de relacionamento que tínhamos? Sempre que tento falar com Ele, sinto que há uma grande muralha entre nós. Uma coisa com a qual não contava era como obedecer a Deus se tornaria algo tão pouco natural depois que eu comesse o fruto. Por exemplo, até aquele dia, sempre que tinha fome eu comia, e quando estava satisfeita, parava. Agora tenho um desejo constante por comida. Uma vez que começo a comer, não consigo parar, mesmo quando sei que deveria. Essa não é a única área em que fico fora de controle. Minha língua me causa muitos problemas, especialmente em dias como ontem. Estava naquele período do mês e não estava me sentindo bem. Toda hora discutia com Adão sobre qualquer coisinha boba. Odeio quando ajo desse jeito. Não gosto de ser tensa e temperamental, mas às vezes sinto que simplesmente não consigo evitar. Mais adiante. Queridos diário, as coisas estão bastante tranquilas em casa no momento, principalmente porque Adão e eu não estamos nos falando. Tivemos uma grande discussão ontem à noite. Eu deveria ter previsto isso. O dia teve um começo difícil. Ele tinha passado a noite em claro ajudando uma vaca a parir. Depois ele teve de sair antes do café da manhã para armazenar o resto do feno. Quando finalmente voltou para casa, estava quente, suado, exausto e com um humor que não era dos melhores. Eu havia ficado presa em casa o dia todo com 2 crianças doentes, e quando ele me perguntou por que o jantar não estava pronto, respondi que se ele quisesse jantar, talvez fosse melhor ele mesmo preparar a comida. Não sei por que escolhi aquele momento para lembrá-lo de várias tarefas que desejava que ele fizesse, incluindo limpar o caminho em frente da casa, que parece uma selva com todas aquelas ervas daninhas. Uma coisa levou a outra. Ele havia dito que Abel poderia acompanhá-lo em uma caçada especial na próxima semana. Creio que Abel ainda é muito criança, e além disso, não creio que Adão deva levar Abel e deixar Caim para trás. Adão não cedeu e as coisas ficaram muito tensas. Dissemos um monte de coisas que provavelmente não deveríamos ter dito um ao outro. Fui para a cama cedo e fingi que estava dormindo quando ele se deitou. Você poderia pensar que depois de todos esses anos juntos, deveríamos ter domínio sobre esse negócio chamado casamento. O engraçado é que, na maioria das vezes, acho que Adão diria que nosso casamento está indo bem. Mas às vezes, sinto que somos totais desconhecidos, embora nos conheçamos desde o início de nossas vidas. Ele sempre pensa que está certo sobre tudo. Quando lhe peço que tente ver as coisas do meu ponto de vista, ele diz que nada vai me deixar feliz. Só queria que ele fosse mais sensível aos meus sentimentos. E a última. Querido diário, um de nossos bisnetos, Kenan, nos fez hoje uma visita. Ele passou por aqui com a mulher e 2 das filhas para nos trazer frutas e verduras frescas de sua horta. Nossa família tem sido tão boa para nós, especialmente agora que estamos mais velhos, com tantas limitações físicas. Minha visão continua a se deteriorar. No entanto, em muitos aspectos, acredito que só agora estou começando a enxergar as coisas direito. O fato é que, há alguns anos, apesar de meus olhos serem jovens e fortes, eu estava cega. Não enxerguei o quanto fui tola ao acreditar na serpente. Não enxerguei a mágoa que uma escolha errada traria para nossas vidas. Não enxerguei a dor que nossos filhos iriam colher mais tarde. Embora eu saiba que Deus considera Adão responsável por nosso primeiro pecado e sua consequente maldição, ainda sinto
o peso de ter cedido às mentiras da serpente. Tudo o que pude enxergar na época era o que eu queria, o que pensei que precisava ter. Consegui o que queria, mas nunca poderia imaginar o que viria junto com a satisfação do meu desejo. Esse momento de indulgência nos trouxe imensa dor e pesar. Só agora, depois de anos correndo, nos escondendo e sofrendo, posso ver o quanto Deus nos ama e como Ele sempre teve em seu coração o que era melhor para nós. Vejo claramente agora como seus caminhos são retos e por que é tão importante ouvi-lo e fazer as coisas do jeito dele. Meu desejo era não ter perdido tanto tempo acreditando em coisas que não eram verdadeiras. Quando penso no passado, é incrível como Deus tem sido misericordioso conosco. Depois daquele dia terrível, Ele poderia ter nos mandado embora para sempre. Mas Ele nunca deixou de buscar um relacionamento conosco. Depois que perdemos nossos 2 filhos, Deus nos deu 7. E a seguir mais 4 filhos e filhas. 7 em especial representa a restauração e a alegria que Deus trouxe para a nossa vida. Deus também prometeu que um dia haverá outro filho. A serpente vai atacá-lo e feri-lo como fez conosco. Então esse filho há de revidar e desferir um golpe final e fatal na serpente. Fui eu, como mulher, juntamente com meu marido, que trouxe essa condição decaída a todos nós, há muitos anos. Nunca poderei desfazer o mal que causei. Mas que imensa graça! Deus disse que vai usar uma mulher para trazer esse filho ao mundo, favorecida. E por meio dele, todos os efeitos do meu pecado serão revertidos. Mesmo tendo resistido à vontade de Deus, Ele não me rejeitou. Ao contrário, fez provisão para que eu fosse perdoada. E Ele ainda tem um plano para usar minha vida, me fazer frutífera. Ele é realmente um Deus redentor. Não sei quando ou como todas as suas promessas se cumprirão, mas sei que acredito de verdade em sua palavra. Sejam quantos forem os dias que me restam nesta terra, quero vivê-los andando na verdade, obedecendo a Ele e influenciando aqueles que amo a fazer o mesmo. Ter um dia acreditado em uma mentira trouxe ruína para a minha vida e minha família, mas agora, pelo poder de sua verdade, fui liberta. Esses são apenas as introduções de vários capítulos, o que eu li. Ela trata de muitas mentiras em que mulheres acreditam hoje. E ela trata não só das mentiras, mas ela trata em seguida da palavra de Deus, a verdade que as liberta. Eu creio que a Karima, na sexta-feira à tarde, às 4h, que foi anunciado, ela quer falar um pouco mais sobre o ministério, testemunhar o que esse ministério dessa irmã significou na vida dela e de outros. Então não vou ler mais. Mas como é maravilhoso que uma vez tendo caído em pecado, nós todos, não só as mulheres e homens, crianças, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós respondermos àquele chamamento de Deus, sendo marido, sendo mulher, sendo filhos, que vamos tratar mais tarde, se nós respondermos àquele chamamento, dizendo: sim, Senhor, eu quero me colocar naquela posição que Tu me deste, eu quero ser obediente àquilo que Tu me dizes, eu quero obedecer à verdade em cada dia em que vivo.
no meu conviver diário com meu marido, minha esposa, com meus filhos, com meus pais. É uma realidade muito prática. Não é só uma coisa que é um ideal futuro, que um dia virá, quando o Senhor Jesus voltar, imediatamente eu vou ser transformado e vou poder reinar. Não, irmãos. O irmão Cláudio falou que nós somos chamados para reinar. Mas você acha que tem capacidade de reinar de uma hora para outra, assim, quando o Senhor aparece nos céus? Você vai ter que aprender a reinar agora. A escola para aprender para reinar é aqui e agora, lá onde você mora, na cidade onde você mora, na casa onde você mora, no trabalho que você faz, com os vizinhos que moram ao seu redor. Eles sabem que você segue a Cristo? Seus colegas sabem que você segue a Cristo? Quando eles te convidam a participar com eles, você diz para eles, não posso. Como o Watchman Nee fez. O Watchman Nee, quando era jovem, não sei se os irmãos sabem, mas os chineses parece que gostam de jogar baralho. E ele estava no trem viajando, e tinha um grupo de 3 meninos jovens, e estava faltando o quarto para fazer o jogo deles. Então o Watchman Nee, que estava sentado perto, foi convidado a participar com eles, jogar aquele baralho com uma 4ª pessoa. Aí ele falou, não, eu não posso. Eles perguntaram para ele, por que você não pode? Porque essas mãos não pertencem mais a mim mesmo. E ele mostrou assim, ele tinha um outro dono na sua vida. Ele tinha um outro que governava a sua vida, que dizia o que era certo e o que era errado, o que deveria participar, o que não deveria participar. E será que nós somos assim, irmãos? Somos obedientes à visão celestial que Deus nos deu? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo tempo que temos juntos aqui, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo a sua palavra, quando Ele fala conosco através da sua palavra. A sua palavra que é tão atual hoje como era nos dias de Pentecostes. Te agradecemos porque Cristo está preparando a sua noiva para ser perfeita, sem ruga, sem mácula, irrepreensível e ser apresentada a Ele. Te agradecemos pelo privilégio que temos aqui como homens e mulheres de sermos testemunhas daquela realidade espiritual que está por vir. Nós queremos ser aqueles que obedecem ao chamamento celestial e que podem testemunhar mesmo no fim das suas vidas. Eu nunca fui desobediente à visão celestial. Senhor, esse é o nosso alvo. Ajuda-nos a praticar a vida com Cristo a cada dia. Encha-nos com o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém.